Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal de César Cidade Dias para mais um Timeline, o quadro onde a gente pega aí todos os assuntos que repercutiram nas redes sociais gremistas e traz para vocês de uma forma prática e resumida. Então tu tá chegando aqui no Timeline? Deixa teu like, te inscreve no canal e ative os sininhos para não perder nenhum outro conteúdo, seja ele live ou vídeo diário aqui do canal do CCD. Antes da gente ir para o Timeline, vamos falar de KTO. KTO.com, casa de apostas aqui do canal do César. Vai lá e te registra, usa o código CCD20 para ganhar uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Então amanhã começa aí a rodada do Campeonato Brasileiro, 32ª rodada, joga o Grêmio, hoje tem jogo do Corinthians pela Sul-Americana, então vai lá, KTO, te registra, usa o código CCD20 para dar uma brincada, tá? Uma brincada, bota uns pilinhas, sempre com responsabilidade, KTO.com. Vamos lá então começar esse timeline recheado com a chegada do Grêmio no Rio de Janeiro, porque o Grêmio chegou hoje pela tarde para o jogo contra o Fluminense amanhã no estado do Rio de Janeiro, e é o seguinte, tá? Nos relacionados, a gente tem novidades e mais novidades ainda no provável time para amanhã. Entre os relacionados, a gente tem a volta do Nathan Fernandes, que vinha algumas partidas aí não sendo relacionado, então ele volta a ser relacionado, mas tem ausência. Pavon é a ausência na partida de amanhã. Até agora não consegui a informação, confirmar a informação, por que a ausência do Pavon na partida, mas o Nathan Fernandes entra especificamente, principalmente por conta dessa ausência, então, do argentino. Também estão fora Rafael Cabral, Nathan Felipe está fora também e Nathan Pescador não está entre os relacionados. Indo para os relacionados, a gente vai esboçar um time para amanhã, porque é o seguinte, tá? Hoje pela tarde, a Rádio Mortal, em pessoa do César Fabres, que trouxe informação na live lá dos guris do canal da Rádio Mortal, de que o Renato Portaluppi havia treinado o time ontem, dia 30, sem os dois meias armadores. Na seguinte formação, Marchesin, João Pedro, Gemerson, Rodrigo Eli, Reinaldo, Vila Sante, Dodi, Edenilson, Soteldo, Aravena e Bright White. Essa então a informação que trouxe César Fabres. E aí agora há pouco Felipe Duarte de GZH trouxe a informação que Soteldo deve ser o meio armador do time de amanhã. Então deve ser por isso aí a base do time. A gente vai confirmar obviamente amanhã mais próximo da partida. Mas Renato saca então os dois meias, Cristaldo e Monsalve, e vai utilizar o Soteldo como meio armador. Se a gente for lembrar lá pro fevereiro, eu gravei um vídeo quando os treinamentos ainda eram abertos, onde o Soteldo estava jogando flutuando como meia. Ele estava fazendo um trabalho, não uma espécie de coletivo, né? Mas enfim, um trabalho com bola em que ele atuava mais como meia, flutuando bastante pelo campo, indo para o lado direito, depois para o lado esquerdo. E amanhã, então, deve ser a primeira vez que ele vai jogar nessa função com a camisa do Grêmio. Por que com a camisa do Grêmio? Porque ele já jogou nessa função com a camisa da Venezuela em uma das datas FIFA deste ano. Então, o Soteldo deve aparecer como o meia titular na partida de amanhã. Passando também por um provável time do Fluminense, para não deixar batido, o Fluminense de Mano Menezes deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Manuel, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Deve ir Martinelli na partida e Bernal como volantes, Ganso, Arias e Lima, e Caio Elias deve ser então o centroavante, time que esboça aí o time Mano Menezes então para a partida de amanhã contra o Grêmio, que tem como arbitragem a partida de amanhã Matheus Candansan, ele que já foi árbitro em algumas partidas do Grêmio, contra o Bragantino lá no Couto Pereira, foi um dos árbitros, então ele deve ser novamente o árbitro na partida do Grêmio, que convenhamos, dentre os árbitros que foram que apitaram jogos do Grêmio esse ano, foi um dos melhores, tá? Eu achei que foi um dos melhores, então Matheus Candansan é novamente árbitro na partida do Grêmio. Falar sobre uma informação do setorista Felipe Dias, lá setorista do Santos, que é a seguinte, tá? O Grêmio tem interesse em contratar o Soteldo para o ano de 2025, mas utilizando jogadores no negócio. O Grêmio não quer pagar
o valor de 5 milhões, e aí tentaria colocar jogadores na negociação. Um dos jogadores seria o Adriel, goleiro que está emprestado hoje no Bahia. Volta de empréstimo no final do ano, então seria uma das possíveis trocas que o Grêmio tentaria com o Santos. Reduzir esse valor, que é hoje de 5 milhões de dólares, e aí colocando jogadores, então, como o Adriel na negociação. Essa informação que traz Felipe Dias, setorista do Santos. Informação que trouxe a Copeiro TV é que o Kahneman voltou a treinar lá no CT Luiz Carvalho, separado, é verdade, do restante do grupo dos jogadores, mas voltou a treinar. O Kahneman aí que passou por um processo de lesão muscular, depois pegou uma virose e acabou ficando de fora do jogo contra o Atlético Goianiense, então aos poucos vai retornando aos treinamentos. Daqui a pouco pode aparecer contra o Palmeiras, mas ainda é muito cedo para dizer, porque ele voltou a treinar somente hoje, né? Ele teve a semana toda fazendo trabalhos na academia, então hoje voltou a treinar de forma separada, então a ver, né? Aguardar aí os próximos passos, mas Kahneman, então, aos poucos está retornando para a volta aos gramados, então, com a camisa do Grêmio. Falar também sobre a questão do Roger Machado, porque é a seguinte, tá? A gente tá falando do Roger Machado e surgiu muitos movimentos nas redes sociais para tirar da calçada da fama, porque foi pro Internacional, principalmente depois do Grenal, tá? O presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin, falou sobre essa questão de tirar o Roger Machado da calçada da fama. Ele falou que não existe nenhum dispositivo no estatuto para isso e não há nenhum pedido do Conselho. Tem que ter um pedido formal para iniciar alguma discussão desse tipo, mas não existe previsão estatuária para uma decisão desse tipo. Então, apesar da revolta de algumas partes torcedores, não tem nenhum pedido para Roger Machado sair da calçada da fama. Lembrando que no jogo contra o Atlético Goianiense, a parte ali do Roger Machado que fica na calçada da fama, na Esplanada da Arena, teve alguns problemas, né, envolvendo os torcedores. Teve torcedor aí que acabou jogando líquidos, né, enfim. Então, sobre esse movimento não há nada ainda, pelo menos, segundo o presidente do Conselho Deliberativo. Falar sobre um desejo de permanência, que é o do Reinaldo, né, que recentemente saiu informações que o Reinaldo não permaneceria por ano de 2025, mas o Reinaldo tem desejo de permanecer assim no Grêmio, tá? Abre aspas aqui pro Reinaldo. Com certeza quero renovar com o Grêmio. Todo mundo sabe meu pensamento e do carinho que eu tenho pelo clube. Já falaram aí que saiu um monte de coisa sobre o meu futuro, mas não estou preocupado com isso. Estou preocupado em ajudar o Grêmio. Todo mundo da diretoria sabe o meu desejo, que é a permanência. O Reinaldo, então, que tem o contrato encerrando no final deste ano, não deve ficar, mas que se dependesse do lateral, ele ficaria sim no time do Grêmio. Falar sobre uma informação do Calhau Dornelles, zagueiro Gustavo Martins avançou no processo de recuperação e pode aparecer no jogo contra o Palmeiras, lá na próxima sexta-feira, dia 8 de novembro. Gustavo Martins, que sofreu uma lesão no jogo contra o Fortaleza, lesão de grau 2B, ficou de fora aí umas partidas, voltou a treinar nessa semana, então, segundo informação do Calhau Dornelles, é que o zagueiro pode aparecer na partida contra o Palmeiras lá em São Paulo. Para fechar aqui o timeline de hoje, uma informação que vem lá da Argentina, tá? Especulado no Grêmio, o Sosa, né, que foi especulado no Grêmio, Racing tem a prioridade de compra do atleta. Ele que está emprestado para o Racing, surgiu uma informação no dia de ontem que o Grêmio estaria interessado, que poderia ser um dos nomes que poderia integrar o grupo do Grêmio no ano que vem. O Racing tem, então, a preferência na compra, o valor de 4 milhões de dólares, tá? 4 milhões de dólares por 80% do passe do meia argentino, volante argentino. Então, Sosa aí tem essa prioridade, mas está no radar do Grêmio. Então, se caso o Racing não efetua esta compra, pode aparecer, é muito forte, né? Mas está especulado, então, para ser um dos possíveis nomes do Grêmio no ano de 2025. E esse foi mais um Timeline. Se tu gostou, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa os sininhos. Deixa tua opinião aí nos comentários, né? Deixa tua opinião sobre essa questão do Soteldo. Se concorda que o Soteldo deve ser um meia amanhã, se deveria voltar o Monsalve. Manutenção do Monsalve ou voltar o Cristaldo. O que tu acha dessa negociação com o Soteldo? Acho que vale daqui a pouco colocar um jogador em troca? Ou nem vale comprar o Soteldo? O Grêmio tinha atrás de outro atleta? Deixa a tua opinião nos comentários que a gente quer saber, tá certo? Um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve.